Fala pessoal, vamos dar sequência nesse ritmo acelerado do Manchete com os candidatos a prefeito da região. E no episódio de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o ex-prefeito e candidato ao mesmo cargo, Armando Carneiro de Quissamã, a quem mais uma vez agradeço pela participação, Armando. Obrigado, Arnaldo, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando com você, né, e falando para a nossa Quissamã e para todos a região, né? Armando, tem que adaptar a pergunta para você, né? Aqui passam candidatos que são candidatos a prefeito a primeira vez. No caso, você quer voltar a ser prefeito da cidade. Por quê? O que te qualifica a ser prefeito novamente de Quissamã? Olha, na verdade, a nossa cidade, infelizmente, está passando por um problema muito sério, né? A nossa cidade está decrescendo a economia, o nível de emprego, de qualidade de vida. E formamos um grupo político forte lá, um grupo político que queria ver a nossa cidade voltar para o rumo certo. E o nome que foi escolhido pelo grupo foi o meu nome. E eu estou aí realmente muito feliz porque fizemos uma união com o MDB, né? O Marcinho Peçanha, ele era candidato a prefeito, então, num gesto muito nobre da parte dele, ele abriu mão da candidatura, entendendo que a gente não pode estar dividindo a oposição numa cidade milionária, numa cidade que tem cidade pequena e muito rica, onde a máquina é muito preponderante. Então, dividir a oposição numa situação dessa é um risco muito grande. Então, ele entendeu isso, nós fizemos então essa junção, e a partir dessa junção, as coisas realmente deram um outro viés lá para a nossa campanha, entendeu? Sim, mas o fato de você já ter sido prefeito, isso acaba resgatando uma memória. É trabalhar nessa memória afetiva de parte do eleitorado, e o eleitorado mais jovem, que não acompanhou tão de perto o exercício do mandato do Armando, como trazer ele para perto da campanha? A primeira coisa, eu peço a eles para conversar com os pais deles, né? Que foi na época do governo do Armando, que nós tínhamos bolsa integral para todos os estudantes que passavam no vestibular, todos, com transporte gratuito para as faculdades. Nós tínhamos programa de habitação que eu acho que nunca existiu em outro município. Fazíamos casas populares e doávamos também para as famílias. Dava na mão das mulheres, da dona de casa, dava casa popular com uma mão, e eu falo que a gente dava dignidade na outra. Então, hoje, as pessoas ficam lá no programa de aluguel social. Então, todo mundo lá em Quissamã, mesmo os mais novos, mais jovens, sabem que esse programa de habitação foi do nosso tempo, que o nosso programa também de bolsa de estudos, o desenvolvimento da cidade, criação das ZENs, projeto de Barra do Furado, vários projetos estruturantes para o desenvolvimento foram no governo do Armando. Além do mais, um problema muito sério que está acontecendo em Quissamã é com relação à saúde. A saúde hoje em Quissamã está passando por piores momentos da vida dela, né? Teve escândalos de corrupção, busca e apreensão na casa da prefeita, teve a Operação Dama de Espadas, e uma cidade que hoje gasta em torno de 150 milhões com a saúde, que é um orçamento privilegiado, um orçamento de Conceição de Macabu, quase, por exemplo, entendeu? Então, gasta 150 milhões e hoje falta remédio, falta exames, falta várias coisas na saúde. Então, também, esse resgate da saúde, a população também está vendo com bons olhos a nossa candidatura, porque na nossa época a saúde foi considerada a melhor saúde do estado do Rio, no ano de 2011 e no ano de 2012. Armando, agora voltando um pouquinho para a política, sua candidatura foi impugnada 3 vezes, né? 3 pedidos de impugnação. Não, impugnada. Foi pedida a impugnação. Isso, mas é impugnado, senão seria deferido ou indeferido. Foi deferido, é aí que nós vamos chegar. Você superou as 3 impugnações, ainda assim, claro, cabe recurso, deve estar recorrendo aí. Qual é a justificativa de tantas impugnações desse jeito, o que tentam levantar aí da sua vida política para tentar te tirar do páreo? E como que você vê também esse movimento? Eu vejo o movimento como o medo. Tem medo da candidatura de Armando.
É esse que a gente percebe, porque não existe causa nenhuma de inegibilidade e nunca teve. Falei isso no outro programa seu, Sim. que nós nunca tivemos um dia sequer inelegível, nem um dia eu fiquei inelegível na minha vida. Mas, desde a minha candidatura em 2016, 2018 e 2020, que eles ficam falando sobre a inegibilidade. Mostram processos que a gente responde, que é óbvio que eles mesmos colocam, e diz que a gente tem inegibilidade, mas não temos nenhuma e nunca tivemos. Está aí agora, eles entraram com 3 processos e todos os 3 foram... o deferimento da minha candidatura saiu tranquilamente. Eles agora recorrem para a segunda instância, depois recorrem de novo para ver se fica algum tipo de atrapalho na campanha, mas o que foi dito durante tanto tempo que a gente estava inelegível, e quando saiu o deferimento, ficou muita gente com a cara no chão lá, entendeu? Agora vamos falar um pouco de propostas, mais um pouco de propostas para Quissamã. A gente vai intercalando um pouquinho de proposta, um pouquinho de política, porque campanha é justamente isso, né? Eu estava olhando o seu plano de governo para a educação, por exemplo, você propõe a implementação de escola bilíngue. Seria a transformação de todas as escolas do município para esse segmento? Seria a construção de novas escolas para que possam atender neste modelo? Qual é a proposta do candidato Armando para o ensino bilíngue em Quissamã? Não, na verdade, nós já tivemos esse alfabetização bilíngue. A alfabetização bilíngue, pedagogicamente, é considerada muito positiva, até para você alfabetizar em português. E você, alfabetizando nas 2 línguas, você consegue muito mais eficiência na alfabetização em português. E, ao mesmo tempo, você está também dando aquela noção básica do inglês que era alfabetizado. Então, inicia-se na alfabetização. Aí depois vai na 1ª série, 2ª série, 3ª série, e por aí vai até o bilíngue vai até o 9º ano, né? Mas, no meu caso, quando eu fui prefeito, iniciamos, e como não houve continuidade, interrompeu ainda ali. Mas foi um sucesso absoluto. Então, seria resgatar esse projeto, começando novamente pela alfabetização, ou seria para toda a alfabetização. Começando pela alfabetização. E a gente vai implantando ao longo do caminhar. Em relação à questão do transporte público, Armando, a gente sabe que um intermunicipal, por exemplo, é competência do DETRO, mas que os prefeitos precisam se articular, precisam procurar o DETRO, procurar uma solução. Qual é a sua visão atual sobre a questão do transporte em Quissamã, tanto municipal quanto intermunicipal, e o que você propõe caso chegue à prefeitura novamente? Nós estamos propondo o ônibus intramunicipal à volta do 0800, que era o ônibus que nós tínhamos no nosso governo, que era um ônibus gratuito. Hoje em dia, tem-se lá um ônibus que eles cobram R$2. Ninguém sabe para onde que vai esses R$2, não aparece na contabilidade e não faz diferença para o orçamento do município. Então, nossa proposta é o ônibus 0800, gratuito, e também com novas linhas para as localidades onde eles hoje estão deficientes. E também nós estamos propondo também a regularização de vans e combis ou vans, para lugares mais distantes que não tem uma demanda tão grande assim para o ônibus, não vai encher um ônibus. Em alguns lugares como Visgueiro, Machado, outros lugares mais distantes, não precisa ter um ônibus, pode ter uma van que dá várias viagens, que possa atender a população melhor. Então, nossa proposta, basicamente, é essa, ônibus 0800 e com outros tipos de equipamento, que não seja só o ônibus tradicional, mas com vans também e outros carros menores. Intercalando com política, acho que a gente até conversou sobre isso no nosso último bate-papo, né? Quissamã foi um dos poucos municípios, por exemplo, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não saiu vencedor das urnas. Embora tenha sido bem apertado ali, né, no segundo turno, sobretudo com Bolsonaro e Lula, e nós temos claramente a prefeita Fátima Pacheco, que esteve apoiando Lula, e você agora está no partido do ex-presidente Bolsonaro. De alguma forma, essa polarização nacional está refletindo na campanha agora, Armando? Não está não.
Hoje, a campanha eleitoral em Quissamã hoje está sendo uma campanha local. Está sendo debatido lá são os problemas da nossa cidade. E eu também não estou querendo nem um pouquinho, né, participar de uma campanha dessa loucura que está essa polarização no Brasil afora, né? Nós temos que nos focar naquele problema da nossa cidade. Esse é o que está em jogo nessa campanha. Então, não interfere pouco, não. Pesquisas também já dizem isso. Não há muita interferência dessa polarização nacional numa cidade pequena como a nossa. Agora, você citou aqui uma frase, né, que me chamou muita atenção em relação ao orçamento, né, que cobrar, por exemplo, a passagem de ônibus a R$2 não faz muita diferença no orçamento de Quissamã, porque é um orçamento robusto devido à questão dos royalties de petróleo. Mas royalties, desde a época que você era prefeito, a gente ouve aí que pode perder, pode cair a qualquer momento. O que você propõe agora, nesse novo momento, caso você assuma a prefeitura a partir do ano que vem, para que Quissamã saia também dessa dependência dos royalties? Qual o dinheiro novo? Onde buscar novos recursos para a cidade? Você tocou agora num ponto crucial, que é o maior problema da cidade de Quissamã. A cidade de Quissamã, desde quando nós saímos, não mais fez projetos de atração de empresas. Principalmente nesses últimos 8 anos, que essa dupla está lá, nenhuma empresa chegou no município, não houve nenhum tipo de ação para atração de empresas privadas lá, e nem de desenvolvimento da agricultura, da pesca e do turismo. O que houve nesses últimos 8 anos foi um empobrecimento da população. A cidade ficou mais rica, cresceu bastante a arrecadação do município nos últimos 8 anos. Hoje a cidade é a segunda maior arrecadação per capita no estado do Rio de Janeiro. Não é pouca coisa não, Arnaldo. Não é pouca coisa. E a população, naquele CAD único, no cadastro único do governo federal, aumentou em 3 vezes a população das pessoas em situação de pobreza. Então, a cidade ficou mais rica e aumentou o número de famílias em extrema pobreza. Isso é um contrassenso, um paradoxo que tem que ser combatido. Mas por quê? Existe hoje, na administração atual, uma preocupação em manter as pessoas na dependência da prefeitura. Quando se coloca uma empresa privada, o cidadão é um cidadão livre. Quando você faz uma habitação, uma casa popular e doa para o cidadão também está livre. Quando ele está no aluguel social, não. Então, a tendência hoje, a prioridade é manter o cidadão na dependência dos programas sociais e da dependência do aluguel social. Então, hoje, e a pressão agora nessa época política é enorme, uma coisa absurda. Hoje, a população de Quissamã, eu digo que vive numa prisão a céu aberto, sob mesmo um jargão ali de que eu digo, né, que está uma prisão a céu aberto, porque as pessoas não podem conversar com os amigos, não podem conversar com quem pensa diferente deles. Então, amigos meus que jogavam bola comigo, amigos de infância, falam comigo assim pelo cantinho. As pessoas também estão sendo ameaçadas e espalham fake news de todos os tipos, né? E a gente já sabe que é a intenção desse governo atual, manter as pessoas na dependência, esperando que com essa dependência eles possam agora fazer que essas pessoas amedrontadas possam estar passando um 3º mandato para essa dupla que está fazendo um grande mal para a população de Quissamã. Agora, quando você fala em manutenção de pessoas, reféns de programa social, dá uma margem também de que pode se acabar, uma margem de interpretação de que se pode acabar com programas sociais num eventual
mandato Armando. Inclusive, você mesmo demonstrou aqui que já usaram desse artifício nas redes sociais. Qual seria as propostas do Armando para a área social de Quissamã? É impossível hoje, né? Porque os projetos dos programas sociais são aprovados em leis. Ninguém pode tirar. Até hoje, eu estou estimulando para as pessoas que estão do nosso lado, mas que estão nos projetos, mas ficam com medo que ela tire eles dos projetos, eu estou estimulando eles a participar nas nossas caminhadas para abrir o jogo, abrir que eles estão realmente com a gente, porque ela não pode tirar eles do projeto se eles atendem os critérios do projeto. Por exemplo, o programa do idoso. Se o cara tem idade, se a renda familiar dele não atinge aquele teto, não é porque ele pensa diferente que ele vai votar no outro candidato que pode chegar lá a prefeita e tirar a pessoa do programa. Não pode. Eu estou falando com eles, se fizer isso, pode ir para o Ministério Público. Mesma coisa com os servidores. Teve uns servidores que foram na nossa caminhada. Vários estão indo, mas 3 servidores foram nessa caminhada em Barra do Furado. A partir daí, outros já estão indo direto. Eles foram e deslocaram esses servidores do local de trabalho, eles estavam numa função gratificada lá, eles tiraram da função gratificada e transferiram um outro para trabalhar bem distante da casa dele. O que eles fizeram? Foram no Ministério Público. O Ministério Público chamou lá o superior, o secretário de segurança, falou: que negócio é esse? Só porque eles estavam numa caminhada do outro time? Ah, não, foi um equívoco, erramos, e eles viram que era ilegal e voltou para esses servidores para seus postos de trabalho. É a mesma coisa que são com os programas sociais. Eles não podem tirar as pessoas do programa social porque pensam diferente. E nós, completando o que você perguntou, nós vamos ter que ampliar os programas sociais e aumentar. Por quê? Aumentou a linha de pobreza. A cidade ficou mais rica e o povo ficou mais pobre. E eu também nunca fiz covardia com a população. Nunca fiz covardia com o povo e sei que hoje é necessário ampliar os programas sociais. Para você ter uma ideia, na minha época, o programa do idoso, a gente pagava meio salário mínimo, hoje paga R$300. Além do meio salário mínimo, a gente pagava uma cesta também para os servidores, para os idosos. Programa que tinha para os jovens, no meu caso era Juventude em Construção, nós pagávamos também meio salário mínimo e hoje é 300. Então, nossos programas sociais sempre foram melhores e sempre foram com muito mais conteúdo. Hoje, tem programas sociais lá que servem para fazer palestras ideológicas, para fazer cabeça das crianças, e não dão, assim, uma perspectiva de profissão, de encaminhamento desse jovem para o setor de trabalho. Então, nós vamos ampliar os programas sociais porque é necessário, no momento atual da cidade. Uma cidade que tem esse orçamento, que tem a população aumentou em 3 vezes o número de pessoas em situação de pobreza. Armando, voltando um pouquinho para a política, né? Eu falei sobre a questão do PL e teve um episódio que foi muito explorado, sobretudo pelo grupo político da Fátima, da participação de um político do partido em uma reunião sua. Qual a sua posição pessoal? Você é um político considerado também um político pacificador, mais tranquilo, mas realmente o discurso ali fugiu um pouquinho do tom, né, na questão do seu convidado, não do seu discurso. Qual a sua opinião pessoal em relação a esse evento? Não, na verdade, o evento, o político falou, errou um pouquinho no final, mas o resto ele falou tudo a verdade. Tinha saído, foi na nossa convenção do partido. Os políticos vieram para a nossa convenção, são nossos aliados, e quando, na quinta-feira, antes da convenção, saiu o Ministério Público Federal pediu o afastamento da prefeita por corrupção e lavagem de dinheiro, porque a prefeita, na época do Covid, colocou um hospital de campanha em Quissamã, que funcionou só 3 meses, por 2.200.000, e quando foi em 3 meses ela desmanchou o hospital. E foi comprovado que ela
pagou dívidas pessoais dela com o que ela arrecadou do hospital de campanha. Então, houve isso realmente, né? Houve o Ministério Público Federal pedindo o afastamento dela por corrupção e lavagem de dinheiro, e o deputado que foi lá, não, foi o vereador, que foi lá e ficou falando, não, porque essa prefeita é corrupta, o Ministério Público pediu o afastamento dela, é uma ladra, está roubando o dinheiro da população. E ele acabou se excedendo, e falando alguns termos lá, que, na minha opinião, também ele se excedeu. Mas 90% do que ele falou é verdade. Há, sim, realmente, essa ideia lá, né? Houve realmente, o Ministério Público Federal falou que nessa corrupção que está havendo em Quissamã, está falando dessa lavagem de dinheiro, que é uma coisa realmente perceptível lá por toda a população. Então, não houve nenhum problema na nossa campanha por conta disso, não. Houve um processo lá de vitimização que a gente já conhece como é que é a atriz, então ninguém não saiu, não houve nenhum abalo na campanha, não. Pelo contrário, né? As pessoas estão cada vez mais tomando coragem para falar a verdade sobre o que realmente está acontecendo com o dinheiro público da nossa cidade. Só como você mesmo colocou, né, uma denúncia do Ministério Público, vamos acompanhar também os desdobramentos aí na questão do judiciário. Mas vamos voltar para a sua campanha, Armando. Você citou aqui lá no comecinho, quando falou sobre a questão de construção de casas populares, e eu olho no seu plano de governo e tem lá citado a construção de mais casas populares. Tá certo, nós estamos ainda falando em plano de governo, é tudo ainda no começo, é tudo embrionário. Mas como você conhece a cidade, já dá para saber onde, quais as localidades que essas casas vão ser construídas? Já há uma percepção de quantas casas precisam ser construídas num eventual novo governo, Armando? Nós vamos ter que fazer um novo cadastramento lá. Mas eu lembro, a gente acha que existe um déficit habitacional lá de em torno de 700 a 800 unidades. Daí para mais um pouco, eu acho que é mais. Mas um levantamento que me passaram é esse. Eu acho, Arnaldo, que nós temos condição de zerar esse déficit habitacional na nossa cidade. Temos condição de zerar. E é uma proposta que, ao mesmo tempo, dá uma habitação e dignidade para a família, ao mesmo tempo também movimenta a economia da cidade. Porque a construção das casas que eu fazia era com empresas locais. E as empresas locais compravam também no comércio local. E o segredo para o desenvolvimento de uma cidade que arrecada muito, Arnaldo, é o dinheiro circular dentro da cidade. Então, nós temos também essa preocupação. A construção da Casa Popular vai também trazer desenvolvimento econômico para a cidade. Então, a cidade de Quissamã hoje tem essa arrecadação e o dinheiro está indo para fora, não está indo para ficar dentro da cidade. Por isso que também a gente tem no nosso plano de governo, você deve ter visto, a criação de uma moeda local com um banco municipal. Foi feito, vários municípios estão fazendo isso, e já é uma política pública, vamos dizer assim, provada, que dá certo, aumenta a circulação de dinheiro e aumenta a economia. A economia fica girando com mais velocidade. Isso é ponto pacífico. Então, dentro dessa lógica de movimentar a economia local, nós vamos fazer muitas ações para esses recursos ficarem circulando dentro de Quissamã. Porque a economia de Quissamã, hoje, os comerciantes, se você perguntar lá, a maior parte deles estão realmente sem vender para a prefeitura, não conseguem acesso, são todos... Os processos são feitos para empresas de fora ganharem as licitações e as pessoas da cidade só ficam vendo o rico dinheirinho da cidade ir embora. Outra questão que sempre está em destaque, sobretudo nos últimos anos, Armando, é a questão da preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Quissamã tem reserva, por exemplo, tem um litoral extenso, enfim. Quais são os projetos do Armando Carneiro de um retorno à prefeitura visando essa vertente de sustentabilidade, de proteção ambiental? O principal é voltar ao saneamento básico, né? Não sei se você se lembra, mas muitas pessoas se lembram que Quissamã foi o primeiro município que tinha 100% do tratamento do esgoto coletado e tratado em estações de tratamento diversas. Algumas delas já nem existem
E a da cidade está mal também, não está tratando corretamente o esgoto. E o que acontece? O esgoto está caindo no canal Campos Macaé, que vai para o Parque de Jurubatiba e vai para a Lagoa Feia, conforme o nível do canal. Então, o principal nosso projeto nessa área ambiental é, vamos dizer assim, por questões locais, investir no saneamento básico novamente, trazer o saneamento 100%. E também a gente sabe que o Parque de Jurubatiba é um parque que tem um viés turístico também, né? Nós temos uma joia dentro da nossa cidade que não é explorada. Você tem uma ideia, Arnaldo? Nós criamos um receptivo turístico na Praia de João Francisco. Tinha lá uma salinha, um prédio onde as pessoas viam um filmezinho da criação do parque, passava as lagoas, aquelas imagens de satélite, vídeos, e dali tinha uns bugres que as pessoas saíam para visitar as lagoas. Você acredita que nesses últimos 8 anos foi completamente fechado isso? Então, nós temos também o meio ambiente como aliado do desenvolvimento econômico, no nosso caso lá de Quissamã. A Lagoa Feia, o Parque de Jurubatiba, né? E os 45 quilômetros de litoral que nós temos. Barra do Furado, por exemplo, Barra do Furado tem um potencial turístico enorme também. Não é só o Porto Pesqueiro, não, que nós vamos buscar a parceria com o campus novamente. Vamos buscar efetivamente parceria com o campus, com o governo do Estado, o governo federal. Porque ali tem que haver uma solução para aquele problema do impasse. Mas em Barra do Furado, a orla é uma vergonha. Então, está no nosso plano de governo, talvez porque no nosso plano de governo a gente não especificou muitas coisas, não. Mas nós já falamos, já fizemos fazer uma maquete de toda uma reformulação da orla de Barra do Furado. Nós vamos remodelar toda a orla de Barra do Furado com saneamento básico, que também é um problema sério lá. Porque, se você não conhece a Barra do Furado, você conhece. Tem o Rio do Espinho que passa no fundo, e toda a drenagem e todo o esgoto desce para esse Rio do Espinho. E é um rio onde, se você conversar com as pessoas mais velhas lá, era onde eles tomavam banho, um rio onde se pescava. Eles ainda pescam, mas em determinadas épocas do ano não fica bom. Então, temos esse problema ambiental grave em toda a Quissamã, porque não está havendo esse cuidado há muito tempo. Então, o nosso projeto é Barra do Furado, estação de Quissamã, de João Francisco foi feito agora, mas ainda não está funcionando normal, e Santa Catarina também. Essa também uma vergonha, onde você tinha uma estação de tratamento de esgoto e hoje não existe mais. A obra foi licitada, a empresa chegou a botar tapume lá, contratou 21 pessoas e depois a prefeitura desistiu de fazer o projeto. E hoje também sai um córrego lá onde passa o esgoto que é lançado. Nos córregos, passa perto das casas de umas pessoas, principalmente na Rua do Matias, quem estiver assistindo lá, né, que eu estive lá domingo agora, o pessoal falando assim, Armando, não dá nem para dormir aqui, o cheiro de esgoto que fica. Então, nesses últimos 8 anos, foram acumulando esse tipo de problemas. E esses problemas nós vamos enfrentar, porque são problemas fáceis de resolver, relativamente, alguns mais fáceis, outros nem tanto, e a gente vai resolvê-los porque nós precisamos que nossa cidade seja uma cidade ambientalmente correta, né? Que sempre foi e pode voltar a ser. Quissamã tem que voltar para o rumo certo do seu desenvolvimento e de acordo com o seu potencial todo que existe na cidade. Armando, faltou a gente falar um pouco de cultura, faltou a gente falar um pouquinho mais de turismo, mas nosso tempo está acabando. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente concluir nosso bate-papo, né? E aí você pode até entrar nessas nuances, porque a pergunta é bem ampla que eu quero fazer a você. Como a gente já citou algumas vezes que você já foi prefeito da cidade. Numa autocrítica, uma autoavaliação, o que você faria de igual e o que você acha que tem que ser feito diferente daquelas gestões do Armando numa eventual retorno à prefeitura de Quissamã?
Eu vejo que o caminho que nós tivemos, né? Hoje, quando a gente fala, quando eu critico que a cidade está sem rumo, Arnaldo, eu digo o seguinte: tem que haver planejamento. Tem que haver planejamento. No primeiro mandato, eu fiz um plano diretor sem haver necessidade legal de fazer, logo no início de 2005. E fizemos esse plano diretor que nos apontou a direção correta para seguir. E mostrou exatamente isso. Qual o problema principal de Quissamã? A dependência do petróleo. Porque não só o royalties, como também o ICMS que Quissamã recebe, que é alto, é proveniente do valor adicionado do petróleo. Então, nós decidimos, então, caminhar em qual direção? Vamos caminhar para fortalecer a economia sem petróleo. Quais são as nossas potencialidades? Agricultura. Então, apostamos bastante na agricultura, na pesca e no turismo. No turismo, nós tínhamos casarões do século XIX, nós restauramos os casarões do século XIX e, com isso, lá no Complexo Machadinha, nós botamos um restaurante e vinha ônibus, e vinham pesquisadores, e vinham turistas daqui de Campos, de Macaé, que ficavam lá. Então, nós fizemos uma administração voltada para vamos dizer, um planejamento, pensando a Quissamã do futuro. Tanto é que o nosso plano de governo, a nossa coligação é Quissamã do futuro. E dessa vez a gente está querendo realmente colocar Quissamã voltada para as coisas que no futuro possam trazer melhor qualidade de vida para a população. Então, quando a gente fala em resgatar o desenvolvimento, a gente está falando nisso. Quando a gente fala em trazer também nas faculdades as parcerias com a UENF, que eu sempre fiz, mas agora tem uma gama maior de universidades. O IFE mesmo, a gente construímos o IFE lá, né? Eu já te contei o caso do IFE. O IFE de Quissamã nós construímos com verba do município. Mas eu desapropriei uma área bem maior, uma área grande, já pensando na expansão. Então, o IFE, nesses últimos 12 anos, já disseminou vários cursos de graduação, não fica só num curso técnico, né, do ensino médio. Hoje já tem graduação, e eu acho que lá em Quissamã já deveria ter, mas como não tem, vai passar a ter. A gente vai buscar também essa parceria com o IFE, para daquela área que ela já tem lá, possa ser cursos de graduação. Trazer também com a UENF, que hoje a reitora da UENF, que é a Rosane, era daquele grupo líder, lembra o grupo líder que foi formado pelo SEBRAE? Eu participava, ela também participava, e ela hoje é a reitora. Vou buscá-la, vou procurá-la, mandar um abraço para ela se ela assistir esse podcast. Vou procurar a parceria com a UENF, porque tem lá na UENF aquela iniciação de empresas, né, que chamam das startups, que a gente pode ir lá formar em Quissamã e fomentar o empreendedorismo dos jovens, que podem ser feitos através dessas startups. E nós temos certeza que Quissamã já tem jovens dispostos a isso. Então, nós temos que fomentar na cidade esse espírito de desenvolvimento fora petróleo, sob o risco de, no futuro, que você falou, né, pode haver uma canetada lá, mudar os royalties, pode haver também o petróleo não ser mais a fonte principal de energia, né? Que a gente fala, né, que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? Pode continuar tendo petróleo e o petróleo não ser a fonte de energia predominante no mundo. Então, tudo isso a gente tem como dever de casa levar a nossa cidade para se desenvolver fora petróleo, e trazendo ações atuais que temos hoje, imensas possibilidades de desenvolvimento. Quando eu falo assim da desenvolvimento, né, eu acho que eu cheguei a comentar com você aqui que nós criamos um polo de confecção. Não, porque Quissamã tem cultura de polo de confecção, de costura? Não tem.
Mas o Sebrae fez um estudo lá e viu que o problema de Quissamã era mão de obra para emprego de Quissamã. Qual classe de pessoas que tinham mais problemas de desemprego? Eram mulheres com baixa escolaridade, na época. Nós trouxemos um polo de costura para lá. Iniciamos, eram para ser 4 prédios, mas tem um hoje. Quando você chega em Quissamã, naquela rotatória, tem um galpão ali. Ao lado dele já era para ter mais 4. E ali tinham empresas que vinham e começou um negócio muito bom. Infelizmente, não houve mais continuidade, as pessoas não deram mais apoio, porque tudo que está iniciando você tem que apoiar. E a gente apoiou as empresas da ZEM, que tinham 5, agora só tem 2. Então, o Quissamã hoje, a necessidade é essa: desenvolver fora petróleo. Armando, para a gente concluir nosso bate-papo, como combinei com você lá no início, até acabou a água aí, dá tempo de molhar a garganta aí. Não, mas tá bom. Estou falando muito e a boca fica assim. Rapidinho ali naquela câmera, aquele momento das considerações finais, nesta câmera aqui do canto, considerações finais e pedir o seu voto. Tá ok. Então, queria, em primeiro lugar, falar com você que está me ouvindo aqui, você de Quissamã, mandar um abraço primeiro para o meu vice-prefeito Marcinho Peçanha, para os 36 candidatos dos partidos que coligaram com nós, que é o PL, o MDB e o Partido Novo. E também um abraço especial para a população, que está nos prestigiando muito nas nossas caminhadas, nos nossos comícios, e que estão ajudando a gente a falar com a população para se libertar. Estão ajudando a gente a encorajar a população de Quissamã a se libertar dessa prisão a céu aberto que a cidade hoje está vivendo. Então, minha gente, eu queria dizer para vocês que o nosso grupo está coeso, está otimista, né? O nosso grupo político já sabe o que tem que fazer para libertar a nossa cidade. E Quissamã vai ter, no dia 6 de outubro, o 22. Eu queria contar com vocês para o dia 6 de outubro, voltar 22. Quissamã do futuro. Obrigado, Armando, mais uma vez pela sua participação. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado nas redes sociais, que estamos no modo turbo, né? Agora tem candidatos de toda a cidade da região. Até a próxima.